Olá, nesse vídeo nós vamos tentar resolver a 13ª questão da prova da UBMEP 2019 do nível 1 da primeira fase. A 13ª questão diz o seguinte: José dobrou e depois cortou uma folha de papel quadrada conforme mostrado abaixo. Ao desdobrar a folha, qual foi o resultado? Bom, aqui mostra o papel quadrado que José pegou a princípio e essa segunda imagem mostra ela dobrada. Ele dobrou ela de maneira que ele mandou a parte de baixo para cima. Então ele dobrou mais ou menos esse meio do papel. Depois ele faz a segunda dobra, que ele pega esse lado do papel e manda para o outro lado, de maneira que dobra esse meio aqui do papel. Então ao dobrar ele chega nessa segunda dobra. E depois ele corta essas partes aqui pontilhadas, né? Então fica essa imagem aqui. Para achar a resposta a gente vai tentar fazer os passos de volta, ou seja, a gente vai pegar essa parte, que seria essa última fase, esse último passo, e tentar voltar ele, tentar desfazer essa dobra e desfazer essa dobra aqui, né? E ver como ele ficou depois de totalmente desdobrado, né? Que essa é a pergunta, né? Ao desdobrar a folha, qual foi o resultado? Ou seja, como o papel vai ficar depois de desdobrado? Então eu vou primeiro tentar desenhar essa última fase aqui do papel, para a gente tentar ir desdobrar, imaginar como seria o desdobramento dele. Então esse aqui seria a folha dobrada e cortada, né? Que seria essa última parte aqui. Ao desdobrar, né? Vamos ver aqui essa imagem aqui. Ao dobrar, ele pegou o papel do lado esquerdo do papel e mandou para o lado direito, de forma a dobrar dessa maneira. Então o que eu vou fazer é tentar imaginar que eu estou pegando um lado aqui do lado direito e mandar de volta para o lado esquerdo. Ou seja, eu vou pegar esse lado e tentar enviar para o outro lado. Então vai ficar, ao fazer isso, vai ficar mais ou menos assim. Então vai ficar mais ou menos assim ao desfazer essa segunda dobra aqui. Vai ficar mais ou menos assim, porque eu peguei essa ponta e mandei para esse outro lado aqui. Mas isso seria simplesmente papel sendo desfeita a segunda dobra, que foi essa dobra aqui. Mas depois da segunda dobra, eu vou ter que desfazer a primeira dobra. Ou seja, eu vou ter que pegar essa ponta daqui e mandar lá para o outro lado, para a parte de baixo. Aí dessa maneira eu vou ter desfeito as duas dobras do papel. Então eu vou tentar desenhar aqui o que seria esse desdobramento da primeira dobra. Então ao desdobrar o papel totalmente, eu vou ter o que seria aproximadamente essa figura. Ou seja, a resposta seria a letra E. Né? Perceba que eu fiz dessa maneira, porque quando eu tenho essa primeira parte do papel, que é essa aqui, que é essa parte verde, quando eu desdobrar ele, eu vou ter a outra parte, que ela vai ser simétrica a essa parte verde. Ou seja, essa parte vermelha seria como se fosse o reflexo da parte verde. Por isso que eu fiz ela como se fosse a imagem da verde, só que do outro lado. E essa parte preta seria como se fosse a imagem dessa parte verde da vermelha. Ou seja, como se eu tivesse essa parte preta fosse um espelho que refletisse essa parte verde e essa parte vermelha. Por isso essa parte preta ela é simétrica a essas duas partes. Imaginando como essa reta aqui como se fosse o eixo de simetria. Então, a resposta é a letra E. Eu poderia resolver essa questão de outra forma também. Bastaria notar que quando eu tenho o papel inteiro e dobro ele dessa maneira aqui, tudo que eu fizer nesse corte, ele vai gerar, por exemplo, tudo que eu gerar nesse corte, tudo que eu gerar nessa dobra, tudo que eu cortar nessa dobra, ele vai me dar se eu fizer um corte nessa dobra, ele vai aparecer dois cortes no papel inteiro. Por exemplo, se eu fizer um corte aqui, ao desdobrar vai dar um corte aqui e um corte aqui. E se eu fizer um corte, por exemplo, aqui no canto, eu vou ter um corte aqui no canto ao desdobrar o papel e também outro corte aqui no canto.
Então a gente percebe que vai ter essa parte de baixo como se fosse um reflexo da parte de cima. Ou seja, essa parte de baixo ela é simétrica à parte de cima. Além disso, você também pode poder notar que quando eu vou fazer um corte aqui no papel já dobrado pela segunda vez, por exemplo, fazer uma bolinha aqui, um corte, ele vai me resultar em ao desdobrar o papel, em uma bola aqui e outra bola aqui. E se eu fizer, por exemplo, uma bola aqui no cantinho de baixo, ao desdobrar eu vou ter essa bola aqui e essa bola aqui. E essa bola aqui. Eu vou ter essa bola aqui e essa bola aqui. E por consequência, como o papel ao desdobrar já, se eu dobrar o papel pela segunda vez, de maneira a ficar dessa forma aqui, se eu fizer um corte nele, por exemplo, aqui nesse canto, ele vai gerar, ao desdobrar, eu vou ter um corte aqui e outro corte aqui. E ao fazer, por exemplo, um corte aqui nesse canto, ao desdobrar eu vou ter um corte aqui e um corte aqui. Né? Ou seja, o corte que eu fizer nesse papel, eu vou ter esse lado parecido com esse corte, com esse papel dobrado, e o outro lado ele vai ser o reflexo desse primeiro lado. Ou seja, ele vai ser simétrico ao primeiro lado. E lembrando que como a gente fez no né, e lembrando que ao fazer esses cortes aqui, nesse papel cortado, nesse papel, no papel aqui dobrado, ao desfazer também essa primeira dobra, eu vou gerar um corte aqui, em papel que tem um corte aqui, um corte aqui. O papel vai ficar um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui, um corte aqui e esse aqui. Porque esse lado de baixo aí também vai ser o simétrico do lado de cima, que vai ser como se fosse o reflexo do lado de cima. Então, se a gente ver esses cortes aqui, esse corte aqui, ao desdobrar esse papel, ele vai gerar nesse corte aqui, e também no simétrico dele, que seria a imagem, tipo o reflexo dele, que seria esse aqui. E esse corte aqui, ao desdobrar o papel, ao desdobrar essa primeira dobra, vai gerar nesses cortes já no papel totalmente desdobrado, de forma que o lado de baixo também seja o reflexo do lado de cima. Ou seja, se esse aqui seria esse papel aqui, essa face dele, ao desdobrar, a outra parte seria como se fosse o reflexo dele.
Logo a resposta, também por esse caminho a gente chegaria à letra E. Bom, essa foi a resolução da 13ª questão da prova da UBMEP, da primeira fase, do nível 1 da primeira fase. Espero que você tenha entendido. Valeu!